Amigos e amigas, estamos de volta. Com a graça de Deus, estamos de volta. E é um prazer sempre poder estar com você e contar com o seu prestígio, com a sua audiência, com a sua companhia. Não esqueça, antes de mais nada, de deixar o seu like, inscrever-se, é totalmente gratuito, você sabe disso. Não paga nada, não gasta nada, basta inscrever-se, clicar no sininho para receber as notificações a cada trabalho novo que for surgindo. Pois bem, vamos buscar algumas questões para pensarmos juntos, fazermos uma análise desse contexto atual, de tudo que vem ocorrendo, e da forma absurda, infame, maldosa, maquiavélica, como nós somos usados pelo sistema. Evidentemente que o propósito não é ofender ninguém, muito mais do que isso, é buscar, isto sim, propagar o amor de Cristo às pessoas, através daquilo que pode ser alcançado por cada um dentro das nossas limitações e abrirmos as nossas mentes para coisas que comumente não são informadas e que realmente aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Mas vejamos, quantos de nós paramos para pensar muitas vezes no mal que nós fazemos ao nosso semelhante, no mal que nós causamos a nós mesmos? Você já parou para refletir e arrependeu-se de alguma coisa que tenha feito ao seu semelhante? Você já parou para pensar no mal que muitas vezes você faz a si mesmo, sendo egoísta, sendo avarento, enchendo seu coração de ódio, de ira, de insatisfação, de inveja e muito mais do que isso, de rancor, de não perdoar as pessoas, não perdoar certas coisas que aconteceram e que muitas vezes nós próprios somos os protagonistas e nos vitimizamos. Passamos de algozes a vítimas. Isso é comum no ser humano. Isso é uma coisa automática, uma blindagem automática no instinto do ser humano de defender-se quando pego de surpresa e sem estar preparado para ser humilde. Antes de mais nada, nós temos que entender que aquele que se humilha diante de Deus, ou mesmo diante dos seus semelhantes, aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Eu tenho exemplos muito próximos e tenho orado por certas pessoas que não fizeram mal só a mim, mas também a mim e a outras pessoas as quais eu conheci e tenho certo apego, e até muitas pessoas muito próximas de nós. E muitas pessoas se acham os donos da verdade, nas suas prepotências, nas suas arrogâncias, e muitas vezes não param para pensar que não passam de verdadeiras nulidades, insignificâncias, pústulas diante da grandeza e da magnitude de Deus. Nariz em pé, arrogância, prepotência, se achando os tais, se achando os donos da verdade. Isso normalmente é comum em pessoas que ostentam algum cargo de chefia, que muitos até nos veículos de comunicação, da qual eu fiz parte por 32 anos, como já disse aqui, sou um homem que conheço muito bem essas coisas todas, como funcionam. Não estou com isso dizendo que sou mais que ninguém, estou dizendo que eu conheço profundamente e sei todos os mecanismos, todas as artimanhas, os artifícios, as formas, como são elaboradas, preparadas, estudadas para atingir determinado público-alvo. E hoje, mais notadamente, as crianças são o maior alvo de todos, os jovens, principalmente esses, e não se dão conta disso, não percebem. Muitas vezes nós usamos algumas palavras ásperas, a nossa verborragia vai um pouco além daquilo que comumente é colocado
através do que você ouve, do que você lê, do que você já viu e ouviu, não por presunção nenhuma. É que nós aprendemos dessa forma. E dessa forma é que sabemos nos expressar, mas isso não implica que estejamos agredindo alguém. Muitas vezes a exacerbação pela qual somos tomados é uma forma de nós manifestarmos a nossa insatisfação e o nosso desespero, até muito mais do que insatisfação, pelas pessoas todas que estão sendo engodadas dentro de uma bolha de idiotice, como tenho dito aqui. Vocês vão ouvir muitas vezes isso. E é uma pura verdade. Evidentemente que eu estou dentro de todo esse contexto. Eu não sou uma pérola à parte. Mas aquilo que nós já dissemos aqui, questionador. E é isso que todos nós, todos vocês precisam ser. No último vídeo que nós gravamos, nos referimos muito bem sobre o cuidado que os pais, e o dever muito mais do que cuidado e obrigação, que os pais, os avós, enfim, os adultos têm com as crianças, em começar a libertá-las desse vício maldito, de uma máquina poderosíssima como é, e vocês não têm noção do que está por vir. Muitas coisas que sei aqui nem posso dizer, porque sei que muitas pessoas que nos ouvem nesse momento são pessoas que facilmente se impressionam com as coisas e podem acabar se deprimindo. Então vamos analisar o seguinte. Você veja, desculpem, que esses grandes veículos de comunicação de massa, aqui está sacudindo hoje um pouco porque esqueci de pôr um reforço aqui no suporte do meu celular. Então você, volta e meia, vai sentir que a imagem balançou. Isso é um amadorismo, mas não que eu tenha sido um amador durante os 32 anos de produção. Pelo contrário, primei e primo até hoje pela qualidade. Mas no momento é o que eu posso oferecer. Futuramente, se Deus me der a graça, eu terei um estúdio à altura de vocês, da dignidade, do carinho que vocês têm dedicado em nos acompanhar. Mas o mais importante nesse momento é o que está sendo mostrado e passado. Então vejamos, a mídia, ela usa um artifício e as pessoas não percebem, de massificação, de condicionamento de massa, de domínio, como usam os donos do poder, os que se acham os tais, de manipular com as mentes das pessoas, condicionando-as a uma verdade que jamais existiu. Isso é fácil de conseguir, porque uma mentira 1000 vezes pronunciada, quem já não ouviu isso, passa a ser uma verdade incondicional. Eu estou um pouco frustrado aqui olhando que a luz que reflete de fora, e mais a que eu tenho aqui, não está dando a conotação que eu esperava, e a minha camisa ficou toda branca, mas ela não é toda branca, são os punhos e a gola, e ela é de uma cor rosa mais suave, aquele rosa bebê. Mas de qualquer forma, meus amigos e amigas, isso não é o mais importante. Eu até estou usando isso aqui para descontração mesmo. Mas vejam só, essa máquina toda poderosíssima, ela manipula as pessoas dessa forma. Ela primeiro te coloca numa condição de expectativa e depois de pânico. Então estão gerando um pânico miserável em cima dessa praga que está assolando o mundo. E evidentemente que nós temos que ter cuidados. Mas existe uma coisa chamada indústria farmacêutica versus saúde. E essas indústrias farmacêuticas, essas criaturas que dominam e comandam esse comércio internacional, são homens poderosíssimos economicamente falando. E eles não estão nem aí se você vai morrer, se você vai ter sequelas, se você vai ficar torto, se vai ficar reto, se vai ficar quadrado, se vai ficar redondo, se vai ficar bicudo, não interessa. Cego, mudo, surdo, paraplégico, isso não interessa. Claro que tem que passar a imagem de que estão fazendo algo muito bom para a sociedade humana.
algo que virá para resolver um problema que está assolando a humanidade no presente momento e que nem pode ser, agora dá uma balançada, né? E que nem pode ser de outra forma. Mas vejam só, a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: você já parou para imaginar quantos bilhões de pessoas eles querem obrigar a usar essa imundície? Já falei aqui, eu não sou médico, não sou autoridade para falar sobre questões científicas de vacina A ou B. Eu não vou permitir jamais que coloquem em mim, e a minha esposa também nela, a não ser que nos amarrem, nos algemem, nos agarrem à força. Mas ninguém irá me obrigar a fazer isso, tá bom? Até porque vem com essa historinha, começa com Pix, começa com não sei o que, estão te cercando de todas as maneiras para te obrigar a botar a marca da besta, tá certo? No seu pulso, não sei no que. Já botaram alguns coitados por aí na testa, na destra, na mão direita, implantaram aquele chipzinho. Agora a coisa que vem é pior, conforme já falei num dos meus vídeos. Então vejam só, vamos falar o que tem por trás de tudo isso. O que tem por trás é que bilhões, imagine assim, dos 7 bilhões e poucos milhões de habitantes hoje, quase 8 bilhões na face da Terra, 5 bilhões usam essa imundície que estão dizendo que é boa. Não cura nada. Primeiro que vacina não cura coisa nenhuma, ela é um preventivo. Bom, até agora não foi provado coisa nenhuma que é eficiente. Está em estudos, precisaria demandar no mínimo 5, 10 anos para se ter certeza absoluta. Até hoje, como já deixei claro aqui, a da varíola não é comprovadamente eficaz, não é eficaz 100%, tanto que é considerada ainda uma pandemia, até os dias de hoje. Mas vejam só, então, por trás disso, a $40 cada dosezinha, você terá que tomar 2 dosezinhas. Na primeira são 5 bilhões a $40, depois mais 5 bilhões a $40. Aí vem, agora já começou a segunda onda. Olha o pânico, já começaram os asseclas do pânico, não é mesmo? Os atores, mentores da ideia panicista a colocar que você vai ter que tomar uma dose agora porque está vindo aí a segunda onda da maldição. Então você vai lá, mais 5 bilhões, daqui mais um tempo, cai na asneira e diz, tá, se aplicar naquela imundície. Já sugeri para assistir 2 filmes do Charlton Heston, tá? Foi lá nos meados dos anos 70 esses 2 filmes. Mas vejam como eu disse aqui já várias vezes, o centro do satanismo no mundo é Hollywood, eles já vinham preparando desde aquela época. Então, houve uma pandemia, o ano de 2020 e A Última Esperança da Terra, tá bom? São 2 filmes. Me parece até que tem qualquer coisa com o ano de 2012 também. Mas esses 2 especificamente com Charlton Heston falam muito sobre a realidade que hoje acontece. Então vejam só, aí você é capaz de imaginar quantos donos das indústrias farmacêuticas vão ganhar com isso? E azar se te fizer efeito ou não, se tiver efeito colateral, se vai te deformar, se vai te deixar sem memória, se vai te deixar sem movimento, isso não interessa. Até porque está programado na Agenda 21 da New World Order, e se você pesquisar, estão aí vídeos e mais vídeos falando sobre a história dos Illuminati, do Adam Weishaupt, né? O Weishaupt para muitos, que foi o criador, já falei sobre isso aqui também, dos Illuminati. Começou um pouquinho antes, 70 anos antes do Sr. Marx, comunista, que todo mundo que é comunista idolatra. Karl Marx e o Engels, né? Essas 2 figuraças extraordinárias para Satanás, não para nós. Então vejam só, isso é uma das coisas que está acontecendo e que, obviamente, as pessoas não são informadas para se darem conta e perceberem o que tem por trás de tudo isso. E não vão ser informados, a não ser por nós, que já prometemos aqui que não somos os donos da verdade, mas aqui você só vai ver e ouvir a verdade. Tá certo? Então, olhem só, já começou, além disso, existe uma outra coisa satânica por trás. Você já ouviu falar no The Storm, a tempestade? Pois é,
É que o assunto é longo, o tema é bastante complexo, eu preciso estudar um pouco mais para falar resumidamente sobre isso, porque levaríamos horas a fio se tivéssemos que discorrer todos os detalhes sobre essa tempestade de Storm que está ocorrendo nesse exato momento. Então, a quebradeira de bancos, a implicação da moeda única, da criação de um único governo, uma única religião, uma única moeda e o fim, são 5 itens que eu cito, mas são 11 da Agenda 21 dos Illuminatis, da New World Order para a partir de janeiro do ano que vem. E a quinta, que já citei também, é o fim da propriedade particular. Você não vai ser mais dono de absolutamente nada. Então, atenção para os narizes em pé. Vocês não pensem que toda a maldade que vocês estão impondo à sociedade humana, ao teu semelhante, vai passar impune. Não pense você, porque existe o Deus Todo-Poderoso que tudo criou, que tudo pode, que tudo fez, que tudo sabe e que está presente em todos os lugares. Nada é oculto aos olhos de Deus. Que vocês não vão pagar um preço altíssimo nas profundezas do inferno, ardendo juntamente com Satanás e seus asseclas. Mas, de qualquer forma, já começou também um outro fenômeno. O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, está passando por um choque econômico. E muitas grandes cidades, estados e países vão falir completamente, vão sucumbir. O Brasil só já não quebrou porque nós temos na presidência um homem abençoado por Deus, onde a mão de Deus está estendida sobre ele. Porque nós temos no bojo da política brasileira um monte de anacéfalos, verdadeiros frenopatas, que estão jogando completamente contra. Tanto é que está surgindo uma lei para ser aprovada no Senado, Congresso Nacional, para vender 25% do Brasil. E você que é brasileiro, vai ficar quietinho no seu canto? Não vai fazer nada? Não vai dizer nada? Pois bem, a Califórnia está quebrando, e sabe por quê? E muitos países e outras grandes megalópolis e grandes cidades, grandes economias mundiais irão sucumbir, porque tudo foi armado de propósito para isso. Tudo, porque os donos do poder querem eles monopolizar, eles querem praticar uma coisa chamada eugenia, ou seja, extinguir com a raça humana, deixando apenas 10% da população mundial ativa. E desses 10%, praticamente todos serão seres híbridos. Não serão mais homens verdadeiramente, serão homens-máquinas ou máquinas metade máquina, metade homem, porque estão implantando coisas na corrente sanguínea, no cérebro das pessoas, que irão transformá-las. Preste atenção, pesquise, estude, busque informações a respeito disso, não fique plantado, grudado num celular, passando horas a fio em asneiras de WhatsApp, de Facebook, de Instagram e não sei mais o que. Perca o seu tempo com coisas úteis. Aliás, se você aplicar o seu tempo em coisas úteis, você não estará perdendo, você estará ganhando. Quando você se informa bem e sabe daquilo que verdadeiramente está ocorrendo e que poderá ocorrer, você vai estar bem informado, não vai estar jogando tempo fora, você vai estar ganhando tempo, abrindo sua mente verdadeiramente para ser um questionador e ajudar a outras pessoas que estão se enterrando no lamaçal de toda uma fantasia criada, de todo um mundo completamente abstrato. Esse é o termo, que não conduz absolutamente a nada. Então veja só, por que a Califórnia está quebrando o estado da Califórnia? Porque grandes empresários, tipo Elon Musk, embora tenham minhas restrições com relação a alguns feitos dele, e vou explicar futuramente por quê e quem é ele, o dono da SpaceX. Então é o seguinte, as grandes empresas estão migrando porque lá existe, sabe o quê? Sabe o que existe lá? Você não sabe. É a ideologia socialista, comunista, que impõe uma série de regras que sufocam os empresários, são impostos para isso, imposto para aquilo, regras trabalhistas absurdas, e enfim, e esse é o comunismo, para que os seus mentores, para que a sua elite
possa roubar cada vez mais, locupletar-se com a desgraça dos seus serviçais, da prole, não é mesmo? E toda essa prole trabalhista se ferrar. Então é o seguinte, estão grandes empresas migrando para a Geórgia, para Texas, para outros estados, porque lá a mentalidade e a política é republicana, conservadora. E os defensores do socialismo não falam em comunismo, mas são todos comunistas, como já disse aqui. Mas jamais você vai ouvir de um líder comunista ele falar em comunismo. Ele vai falar em socialismo, certo? Para te ludibriar. E assim como lá é aqui. Aqui também estará acontecendo a mesma coisa. E cuidado, você que é brasileiro, levante a bandeira da nação. Você tem, sem anarquia alguma, provar que em silêncio, com a bandeira nacional erguida, será o suficiente para mostrar que o povo brasileiro, ou não diz que o poder emana do povo na nossa Constituição, artigo 1º, e mostrar que o povo é que manda, não uma corja de uma meia dúzia de canalhas que enganaram o povo através das suas mentiras, criando leis absurdas para impor a uma maioria aquilo que o infame não vai fazer para ele e para a família dele. Então, muito cuidado. E aqui já querendo vender 25% do território brasileiro. Sabe para quem? Você é capaz de imaginar? Não, né? Não, também não precisa se esforçar muito para ter a certeza para quem. Para os comunistas, para os chineses. Então, minha gente, como já fez esse governo canalha da Argentina, que já está entregando, já entregou parte do território da Argentina aos chineses. Ou você vai me dizer que a Venezuela é um país maravilhoso, que Cuba é um país maravilhoso para se viver, que a Bolívia, que voltou o comunismo lá, vai ser um país maravilhoso para viver. E tem muitos ainda que estão cegos, com a venda nos olhos, que não conseguem ver que se Deus não tivesse estendido a sua mão, ou você pensa o quê? Em cada 100, naquele episódio que ocorreu quando o presidente Bolsonaro levou aquela facada, daquele coitadinho que hoje é tido como louco, que de louco não tem nada, e que tem um bando de assassinos cruéis, cheios do dinheiro, sabe-se lá quem? A gente mais ou menos imagina, não é mesmo? Você não é tão ingênuo que não possa imaginar quem está por trás de tudo isso. E por que até agora não veio à tona? Por que até agora o Exército Brasileiro não tomou conta do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e de outros locais aqui no Brasil? Porque, você sabe, já falei aqui, porque há um exército paramilitar de comunistas infiltrados aqui dentro da nossa nação, prontos para preparar uma guerrilha e fazer o Brasil se transformar numa bagunça total. Ou pensa que as nossas Forças Armadas, que o nosso Serviço Secreto Nacional está dormindo nas palhas, que o nosso presidente Bolsonaro é um idiota? E que aqueles... Tinha sempre guardadas as exceções, né? Tem os traíras, tem os traidores, sim, sempre tem. Em meio a todas essas escolhas feitas, sempre há. Não tivemos aí os Mandetta da vida? E eu pergunto mais uma vez ao nosso ministro da Educação, com todo o respeito que me é devotado ao senhor, por que não revêem a história do Brasil e contam e ensinam nas escolas a verdadeira história do Brasil? Lá em Santo Agostinho, em Pernambuco, é feita uma festa em Cabo de Santo Agostinho, onde Vicente Pinzón esteve lá pela primeira vez no Brasil, um espanhol, e tinha posto até o nome de Cabo, como é que é? Santa Maria de la Consolación. Era o nome que ele deu, e a Espanha não pôde ficar por aquilo que já falamos aqui também, em função do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 7 de junho de 1494, depois foi endossado pelos reis Fernando e Isabela de Costela em 2 de julho de 1494 e depois por Dom João em setembro, mais precisamente dia 5 de setembro do mesmo ano. E isso não é contado nas histórias, nos livros de história e nas escolas do Brasil. E lá em Santo Agostinho,
nesse Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, é feita inclusive uma festa em homenagem a Pinzon. E lá nas escolas são ensinados que não foi Cabral que descobriu o Brasil, mas foi Vicente Yáñez, se quiser, Pinzon, no espanhol. Lá está sendo ensinado o certo às crianças. E por que na maior parte das escolas não é? Quero agradecer mais uma vez seu carinho, a sua sintonia. Não esqueça de ajudar a divulgar o canal. É importante deixar o seu like, clicar no sininho para receber as notificações. E até o próximo, se Deus assim nos permitir.